Vamos fazer agora uma pequena sessão de debate a partir deste estudo e incorporando aqui as visões, a experiência, o conhecimento e as investigações que outras pessoas têm feito ao longo das suas carreiras profissionais e académicas, exatamente sobre o papel da mulher e a situação da mulher e as questões de género em Portugal. Porque julgo que seria interessante, tanto quanto possível, sairmos hoje daqui com uma ideia do que é que podemos fazer agora com isto, cada um de nós. Não é? E nós individualmente, nós em família, nós enquanto cidadãos, o que é que podemos fazer com isto? Vou então chamar ao palco para se juntar a nós a Presidente do Conselho Científico do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Ana Nunes de Almeida. A professora catedrática de Sociologia e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Estudos do Género, desculpe, Ana, talvez aqui, sim, de Estudos do Género do ISCS, Anália Torres. Há pessoas conhecidas na assistência, Anália. E a Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Teresa Fragoso. Laura, eu já vou falar consigo, mas primeiro queria ouvir estas senhoras. E queria começar, talvez, pela Anália Torres, perguntando-lhe, ora bem, nós temos aqui problemas em casa, temos problemas na gestão da família e temos problemas no trabalho. Certo. Extraordinário como as mulheres conseguem ser felizes. Pois é verdade. É verdade. Mas é importante perceber também que a vida das mulheres no trabalho, e se pensarmos até numa perspectiva retrospectiva, que é uma coisa que obviamente o estudo não pode dar, tem sido uma das dimensões importantíssimas para as mulheres se sentirem bem consigo próprias e com o mundo. Porquê? Porque o trabalho pago tem sido para as mulheres uma fonte de autonomia e justamente uma como se fosse aquilo a que se podem agarrar para, mesmo em situações difíceis, poderem, por exemplo, tomar também opções difíceis, como seja esta que estamos a... Eu estou a fazer uma correlação agora muito rápida com as questões, por exemplo, da violência doméstica, mas a verdade é que, a partir do momento em que as mulheres têm condições para, mesmo que em situações de desigualdade relativamente aos homens, mas podem ter algum protagonismo relativamente à sua vida, isto é, deixam de ser dependentes do homem, como eram no passado, relativamente, enfim, certas mulheres, relativamente às questões de não terem trabalho pago e terem que depender de um homem para a sua vida. A questão do trabalho pago foi uma aquisição muito importante para as mulheres. Esta questão... E temos verificado uma progressão positiva, suficientemente positiva ou moderadamente positiva em Portugal sobre isso? É uma das suas áreas de especialização, a relação da mulher com o trabalho. Aliás, em Portugal nós temos uma situação particular relativamente à questão, por exemplo, quando comparado com países como Espanha ou como outros países da Europa do Sul, as mulheres têm um grande apego ao trabalho pago. Há toda uma história que tem a ver com a questão da guerra colonial, de um período em que as mulheres ocuparam postos e que, em relação, por exemplo, que não aconteceram nos outros países, que tem, de facto, em que as mulheres acabaram por ausência dos homens, assumir, como aliás acontece sempre nas guerras, não é? Assumir um conjunto de posições que não tinham... E isso ainda se mantém? Mantém-se porque, entretanto, há uma grande influência, digamos, naquilo que é o facto da mãe ser ativa é muito importante para as filhas. Uma ideia de que se pode trabalhar e também ter filhos, visto que a maioria pretende, de facto, ter filhos, essa é muito importante para a geração seguinte. É uma das coisas que nós temos estudado ao nível, não só em Portugal, como noutros países. Há uma tendência forte, uma mulher ativa tem probabilidade de ter uma filha ativa, não é? E fazendo as suas próprias escolhas. Por isso é que, num certo sentido, nós, comparado com a Espanha, nós temos muito mais mulheres no mercado de trabalho do que as espanholas, não é? Muito mais. Na Espanha é 56 e aqui é 71. Qual é que é a diferença entre Portugal e Espanha sobre as mulheres no mercado de trabalho? Que na Espanha há moita menos muller no mercado de traballo, tamén porque na altura en que foi feito o estudo a Espanha estamos en unha época máis de crisis que aquí. E unha diferenza tamén é que as mulleres en Portugal ten algún aprecio máis, entenden mellor a relación con o traballo, do que valorizan máis do que valorizan en España. Ou en España valorizan menos que en Portugal. Mas isso deixa-me muito mais ainda preocupado, então, se é assim.
Porque eu acho que ninguém pode ficar sentado na cadeira sem se compor, não é? Sem se sentir algum desconforto, incómodo, quando se chega ali àquela conclusão de que as mulheres têm 3 vezes mais trabalho em média com a casa e com os filhos do que os homens e que contribuem, apesar de ganharem menos, contribuem mais para a economia familiar, proporcionalmente mais do que os homens. Isso é o choque da desigualdade. O que está a dizer é que e não é só o choque da desigualdade, é que há de facto custos com essa desigualdade. Há custos em vários planos. E, portanto, o que eu Mas se a autonomia da mulher, como estava a dizer, Anália, já é a autonomia financeira, que é um passo absolutamente decisivo para ela se sentir livre ou mais livre nas suas decisões e na sua vida, se isso já é difícil, o facto dela contribuir economicamente mais proporcionalmente para a economia doméstica é um passo atrás nessa difícil conquista, não é? E nessa progressão difícil. Ou seja, ela, se não o fizesse, teria mais liberdade para assumir controle sobre a sua vida. Mas nesse caso também não tinha autonomia do ponto de vista financeiro. Esta é a questão, esta troca é que eu percebo e também percebo, por exemplo, que as pessoas possam rir quando dizem os homens não fazem muitas coisas, gostam mais disto ou não gostam de fazer tarefas domésticas e pronto, isto é uma... Quer dizer, a questão aqui é basicamente isto, há trabalho que não se pode encarar como qualquer coisinha. Normalmente há a ideia até uma desvalorização do trabalho doméstico e daquilo que são os cuidados com os filhos, por exemplo, em termos do tempo e do desgaste. Eu acho que o estudo, por exemplo, mostra isso muito claramente. Isso é muito pesado, é pesado e produz cansaço. E, portanto, o que, no fundo, se está a dizer, e que justamente o José Alberto está a chamar a atenção, é para esta contradição que as mulheres, de facto, vivem. Num corre-corre que é complicado para tentarem... Porque, por um lado, não querem perder o trabalho pago, porque aí joga-se um pouco da perda também da sua autonomia. Naturalmente. E, por outro lado, também não podem mudar o homem com quem vivem. A cabeça do outro, não é? Abaná-lo. E, portanto, justamente isto é que é muito importante que o estudo revela, e como já têm mostrado também outros estudos, obviamente, e isso é que é importante perceber que isto é sério. E porquê é que eu falei dos custos da desigualdade? Porque isto não é só o problema, os custos em tudo, naquilo que é o cansaço, mas também naquilo que se poderia, em termos de energia, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista da saúde mental, do bem-estar, que se perde com esta overload, com esta sobrecarga que recai sobre as mulheres. E daí elas sentirem-se cansadas. Exatamente. E isto quer dizer, deve-nos confrontar com esta realidade que é dura. Não é umas coisinhas, não são fazer e depois as mulheres combater, num certo sentido. Não, muitas vezes também se diz, não é? As mulheres até não querem. As mulheres querem. As mulheres querem ocupar os lugares, de facto, querem que sejam reconhecidos os direitos. E, portanto, não há cá conversas de que, bem, enfim, são só umas coisas, fazem só umas coisas. Não, isto é desigualdade. Ana Nunes de Almeida. Diga. A sociedade portuguesa está em transformação, mas lenta. Acha? Pergunto-lhe. Não está? Olha, eu já agora... Não está em transformação ou está... Não, está em transformação, claro, porque as coisas não estão paradas. Mas eu acho piada a sua pergunta. Só faltava dizer-me se a sociedade portuguesa, olhando para trás, nós não tínhamos perdido a época de ouro e estávamos agora a viver em declínio, em crise, etc. Mas eu vou tentar responder-lhe. Não concordo com a sua ideia, mas deixem-me dizer em primeiro lugar. Não tenho ideia, é uma pergunta. Mas dizia-me que estava um bocadinho convencido. Não. Não estava, ainda bem. Então não preciso de o convencer, mas apesar de tudo, Mas tenho uma ideia, dizer... já agora, Ana, desculpe interrompê-la. Não, tem toda a razão. Nós estamos a ser ouvidos por homens e por mulheres. Não, aqui só mais mulheres, infelizmente. Aqui temos muito mais mulheres do que homens. Temos, mas também o estudo é sobre mulheres. Mas os estudos sobre as mulheres interessam aos homens. Claro. Interessam, mas deixe-me só dizer uma coisa, é que já agora, para meter uma colherada e pensando em termos de futuro, se nós queremos colocar a questão em termos de desigualdade de género, ou de tentar construir padrões de género igualitários e inclusivos, nós temos que colocar o problema do género convocando os homens para a investigação, para os estudos e para as sondagens. Porque do ponto de vista estratégico, reparem, nós aqui estamos a reproduzir o estereótipo que queremos combater. É que estes assuntos são assuntos que dizem respeito às mulheres.
Ainda... Está a ver? Ainda bem que aqui estamos as 4, ainda bem que a sala está cheia de mulheres, não é isso que está em causa, mas na verdade nós temos que ser estratégicos e temos que ver uma relação como co-construída de dois lados. Mas agora em relação à sociedade portuguesa, eu acho que ela mudou imenso nas últimas décadas e continua a mudar. Portugal hoje é irreconhecível relativamente ao que se passava em 74. Eu estive a pensar... 64 por causa da Guerra Colonial. 74 por causa do 25 de Abril. 74, muito bem. Exatamente, por causa Não, do eu ouvi 25 64. Há muitas transformações, por exemplo, do mercado de trabalho que vêm embaladas de trás dos anos 60, certo, com a imigração, com a guerra colonial, como dizia a Anália, etc. Mas uma das coisas que eu, como investigadora, me fez um bocadinho de impressão ao ler o seu estudo, que é um estudo de mercado, que eu sentia falta, era a falta de chão. Do estudo não estar enraizado numa caracterização da sociedade onde vivem estas mulheres. Porque é uma sociedade que mudou imenso nas últimas décadas, relativamente ao passado pré-democrático. E o que é interessante nós percebermos é que o que as mulheres são hoje, pensam, fazem, têm como expectativas, são, por um lado, o produto e o resultado desta mudança, mas simultaneamente um detonador e um propulsor dessa mudança, um fator detonador. E eu gostava de destacar 4 pontos, se puder, sou muito rápida. O primeiro ponto tem a ver com as características e com a intensidade desta mudança. É que Portugal entra tarde na modernidade demográfica, por exemplo, comparativamente a outros países do centro e do norte da Europa. Mas, ao contrário desses países onde as mudanças foram cumulativas, lentas, progressivas, Portugal entra numa velocidade vertiginosa. E o que é que acontece? Acontece que esse movimento, essa deslocação, apanha com ritmos e intensidades diferentes, grupos, comportamentos, regiões do país, etc. E então a sociedade portuguesa é hoje um território que não é nada plano, nem liso. É um território cheio de relevo e cheio de diversidade. E uma das coisas que este estudo, e todos os estudos que nós temos vindo a fazer há muito tempo, mostram, é que realmente há uma grande diversidade interna da população portuguesa e, no caso, as próprias mulheres são longe de formarem um bloco homogéneo, têm uma grande diversidade interna. Aqui foi referido, eu discordo da Laura, muito mais do que a idade, é a escolaridade que é um fator organizador da diversidade e até da desigualdade entre as mulheres. E para além da intensidade desta mudança, eu acho que a Anália já falou do trabalho, portanto, da entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho. Eu não ouvia bem o que tu dizias, porque estas coisas devem ser muito boas para ouvir ao longe, mas ao perto nós ouvimos mal. Se calhar vou repetir, mas uma das peculiaridades das taxas de atividade feminina é o facto de elas serem, sobretudo, altas em idades da maternidade ativa. Portanto, não é no pós-filhos pequenos, nem antes, é exatamente em pleno período da maternidade ativa, quando as crianças são pequenas, que os picos são mais altos. Isso é uma característica peculiar da sociedade portuguesa. E parece-lhe que isso pode ter implicações sobre a taxa de natalidade que nós registramos em Portugal? Tem, com certeza. Tem, com certeza. E a queda abrupta da fecundidade, em que as mulheres estão, digamos, no centro do vulcão, é uma das grandes transformações da sociedade portuguesa. Nós passamos de índices da ordem dos 3,2 filhos por mulher em idade fértil em 1960, dados do fantástico Pordata, que é um instrumento de trabalho que a Fundação Francisco Manuel dos Santos criou e foi pondo a funcionar e que são indispensáveis para nós. Passamos de um índice de 3,20 para o índice atual de 1,37 em 2017. Ana, Portugal não está sozinho, toda a Europa do Sul está assim, mas há países do norte da Europa, a França, a Inglaterra, a Irlanda, claro, a católica Irlanda, que têm taxas muito mais altas. E é evidente que isto tem impacto. Eu sei que quero mencionar mais 2 pontos, mas Quero, se me permite, eu fazer um parênteses aqui, para poder ligar esta sua observação com alguns dados do estudo.
E eu diria, julgo que esta pergunta não foi feita, mas gostava de ouvir a vossa opinião daquilo que sabem e da percepção que têm. Que é, eu diria que perante aquilo que está no estudo e o que me está a dizer, Ana, que as mulheres, depois de terem um filho e depois de constatarem aquela grande diferença entre a expectativa que tinham da vida em casal com a realidade da vida em casal... Sim, sim. Mas acha que se espantaram assim tanto? Não tinham experiência em casa? Não percebi. Acha que vinham de famílias muito igualitárias e simétricas? Não, mas... Elas estão a reproduzir... Eu acho que esse espanto é um bocadinho relativo, porque a experiência não é de ir de uma simetria para uma assimetria. A experiência é de ir de uma assimetria na família de origem para outra assimetria na família que vão criar, não é? Deixa-me concluir. Se, ou seja... se depois de constatarem essa diferença entre as expectativas e a realidade, óbvia, infelizmente, e depois de constatarem a dificuldade com o acrescento de uma nova frente de vida, que é a relação com os filhos, tem, e o impacto que isso tem na disponibilidade para si, na sua vida, e a falta de apoio na partilha das tarefas domésticas que têm dos companheiros, elas vão pensar muitas vezes sobre a possibilidade de terem um segundo filho. Muito bem. O que significa que isto é um problema do país, porque a demografia é um problema político, social, gravíssimo, e não se resolve se ignorarmos esta dimensão. Absolutamente. Estou a Não ver posso isto bem? estar mais de acordo consigo e foi tocar um ponto, até parecia um sociólogo a falar. Porque as mulheres portuguesas, sabe porquê? É muito interessante ver que no panorama europeu nós somos as campeãs dos filhos únicos. Pois somos. Pois somos. Mas isto tem a ver... Tem a ver com o facto de a maternidade, graças à contracepção médica e eficaz, que só foi possível verdadeiramente a seguir ao 25 de Abril, Sim. se ter generalizado e universalizado. A maternidade é uma escolha que é feita, entre outras, é uma escolha muito ponderada, maioritariamente em casal, mas também agora, cada vez mais a solo. Temos mais experiências de mulheres que se lançam num projeto procriativo a solo e sem companheiro. Portanto, é uma escolha racional, onde, evidentemente, as condições materiais de vida, as condições económicas da família, a estabilidade da relação com o companheiro entram em linha de conta. Eu queria deixar isso sublinhado, ou seja, porque esta questão não é uma questão... Nenhuma destas questões é exclusivamente da mulher, apesar de ser a mulher a vítima. Evidentemente. Isto liga-se com o problema dos custos da desigualdade. Essa é uma questão muito importante, porque, de facto, a desigualdade entre homens e mulheres acaba por ter impacto no país de uma forma global. E esta fez muito bem salientar essa questão. E, portanto, se o país tem que crescer, se tem que resolver as questões demográficas, não é? E, portanto, porque se não há demografia, de facto, não há reprodução do ponto de vista social. Se isto para isto ser assim, de facto, isto tem que ser encarado como uma questão que é uma questão de políticas globais, que é do país, que é global, que tem impactos na economia, tem impactos em tudo. E, portanto, ao contrário, a desigualdade vai produzir estes custos a diferentes níveis. E isso é porque há uma questão que é importante perceber em relação a esta questão da desigualdade entre homens e mulheres. Não é só, primeiro, por um lado, é vivida de formas diferentes de acordo com as classes sociais, com os vários contextos de vida das mulheres, como a Ana sublinhou muito bem, mas, por outro lado, é transversal em Portugal e em todos os países da União Europeia. O trabalho que eu fiz, que dirigi, e da equipa que dirigi, que a Fundação publicou e, portanto, tive o prazer de acarinhar, que mostra como uma forma que foi igualdade de género ao longo da vida, mostra exatamente esta questão, esta transversalidade e esta desigualdade que em termos de rendimento, por exemplo, em termos de rendimentos, pode ir entre um grupo mais, digamos, dos diretores, das pessoas com mais cargos, o salário pode ser diferente de 1.000 euros entre um homem e uma mulher, e nos mais baixos, naqueles não qualificados, pode ir da ordem dos 200 euros. Portanto, isto é transversal em Portugal e em toda a União Europeia. Isto é um problema de fundo das nossas sociedades. E é um problema que, dadas as evoluções e as transformações que têm sido faladas, que foram de facto vertiginosas e enormes e positivas, nós no fundo, quase que até nem percebemos que ele existe. Porque Mas ainda assim, muito insuficientes. Exatamente. Eu já vou...
Eu queria ouvi-la sobre isto, Teresa, Era precisamente. isso, era isso. Mas se calhar Ok. por uma questão de bem. encerrar aqui alguns capítulos, os dois últimos aspectos que queria mencionar. Queria mencionar a escolaridade, a escolarização. A escolarização da população portuguesa no pós-25 de Abril foi uma conquista notável e é sobretudo notável se nós pensarmos agora no caso das raparigas por causa do seu avanço escolar. É uma espécie de revolução silenciosa a que nós assistimos. As raparigas, sem que houvesse uma política, qualquer política explícita de promoção do seu acesso à escola, as raparigas entram em massa no sistema educativo, a todos os níveis de ensino, não só, portanto, a nível do acesso, como do sucesso, elas suplantam os seus colegas masculinos. E nós temos hoje, como aqui já foi dito, 26% de mulheres diplomadas com diplomas do ensino superior na nossa população. Em 1960 essa percentagem não chegava a 0,5% e as mulheres são 60% dos diplomados no país. É pena que o valor deste diploma escolar depois não se traduza numa situação mais favorável no mercado de emprego. Portanto, sem dúvida que esta revolução silenciosa é um bem muito importante. Mas eu queria aqui, aproveitando estar a falar na maternidade, queria aqui, e porque estamos a falar deste estudo, não concordar com uma afirmação que é feita em que se diz que no que diz respeito à contribuição do pai para o cuidado e a educação dos filhos não houve nenhuma evolução na última década. Isto é uma afirmação que não é verdadeira, tem sido comprovada em inúmeros trabalhos. Basta ir a indicadores objetivos, como, por exemplo, o gozo das licenças parentais exclusivas dos pais. Elas têm aumentado imenso desde 2000 até ao presente, graças aí sim a políticas públicas explícitas de incentivo disto, e a inquéritos que têm sido feitos à participação dos pais, quer em tarefas domésticas, quer na tarefa dos cuidados dos filhos. E não é só brincar com os filhos, é levar os filhos à escola, é ajudar os filhos nos trabalhos de casa, etc. Tem havido progressos que são muito encorajadores. É claro que a situação é de desigualdade, nada disso está em causa, mas há aqui fenómenos emergentes a que temos que estar atentos, porque senão nós estamos a silenciar aspectos muito importantes da realidade e que até nos impelem a continuar a trabalhar para que justamente estas situações deixem de ser cada vez menos residuais e se tornem cada vez mais frequentes. Eu sublinho que seguramente que há progresso. Eu acho que todos nós somos testemunhas diretas ou indiretas disso, não é? Quando não agentes dessa mesma mudança, em alguns casos. Mas também é inquestionável, de resto, recordando a intervenção inicial do Sr. Presidente da República, que há um manifesto problema de cultura cívica em Portugal. Absolutamente. E, portanto, eu conheço muito bem a história de um amigo meu que teve a felicidade de ter sido pai depois de ter sido autorizado à licença paternal. E as dificuldades que ele teve, porque foi dos primeiros a requerer, das dificuldades que ele teve em obter esclarecimentos da segurança social e do funcionamento do pagamento das prestações e das regras do mercado de trabalho sobre como é que isso iria funcionar e também da estupefação de algumas pessoas em seu redor perante essa opção. Claro. Hoje em dia não parece que isso aconteça. Sim. Ou seja, e com isto passo a palavra à Teresa Fragoso, este aspecto mencionado pela Ana Nunes de Almeida de uma forma muito objetiva e do ponto de vista legal, com esta concessão das licenças de paternidade, não é? Que tem vindo a ser alargada e que tem vindo a ser escolhida pelo casal, digo eu, não é? Pelos pais da criança, para tomarem conta do seu filho nos primeiros meses de vida. Há outros indicadores positivos, mas nós conseguimos mudar isto ao ritmo. Os problemas no seu conjunto que enfrentamos parece-lhe que são problemas que se resolvam com o passar do tempo. A próxima geração vai ser melhor que a anterior. Normalmente diz-se que vai evoluir naturalmente, mas nada das desigualdades entre mulheres e homens é natural, é socialmente construído
e perpetuado através de mensagens constantes na educação, na televisão, aquilo que vemos nas famílias. E, portanto, vai evoluir se nós trabalharmos em várias frentes para fazer essa evolução acontecer, que é tudo menos natural. Eu voltava atrás naquele ponto das questões da conciliação e também... Porque esta questão é uma clara herança da altura em que o mercado de trabalho era dominado pelos homens, em que não havia mulheres no mercado de trabalho, praticamente, não é? E é uma herança que ainda existe... Posso dizer uma coisa? Ainda é dominado pelos homens. Há muitas mulheres... Sim. Não, mas era exclusivamente dominado, ou seja, não havia mulheres no mercado de trabalho. Não, é uma herança Muito que se poucas, baseia iguais, numa ideia, que ainda é veiculada, de que a primeira função social dos homens é o ganha-pão para a família e a primeira função social das mulheres é o cuidado na esfera privada, as tarefas domésticas o cuidar e da a casa família. e da família. Portanto, mesmo quando as mulheres estão no mercado de trabalho, continuam a interiorizar isso que lhes é transmitido das mais diferentes formas e os homens também o interiorizam, essa é a tarefa das mulheres, a minha é outra, e portanto eles chegam a casa e ajudam as mulheres naquela que é as suas tarefas. Eles não partilham equitativamente assumindo que 50% das tarefas são suas à partida, não, ajudam. Portanto, isto é uma percepção que ainda se mantém. E há pouco quando se falava da questão da conciliação e o Zé Alberto disse isto é uma questão mais alargada de sociedade, as questões da conciliação não são das mulheres. Pois não? É uma situação vivida pelas mulheres e pelos homens. A responsabilidade é da sociedade como um todo e aqui, enquanto Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, falo um pouco da responsabilidade dos governos e da administração central em fazer, lá está, reforçar os mecanismos para transformar aquilo que naturalmente não vai ser transformado. Falavam das licenças de parentalidade, deixe-me clarificar porque acho que é importante. Desde os anos 80 que se admite na lei que o direito à paternidade é absoluto. O pai tem direito à paternidade, mas isso não estava previsto nas licenças. Havia licença de maternidade. E depois, início dos anos 2000, passa a haver um direito exclusivo do pai. É a licença de paternidade. Portanto, havia a de maternidade e passa a haver um direito que é de paternidade. Atualmente chamamos às licenças parentalidade, porque debaixo dessas licenças há direitos exclusivos da mãe, direitos exclusivos do pai e depois há direitos que podem ser partilháveis. O que é que isto faz? Quando o direito exclusivo do pai não é gozado pelo pai, mais ninguém o pode gozar. Isto é um incentivo para que os homens o façam. E esse incentivo, o José Alberto dizia, hoje em dia, se calhar não é bem assim aquilo que o meu amigo vivia. Ainda esta semana passada eu estava numa reunião com uma jurista importante em termos da administração e ela dizia-me assim, eu fiquei muito desiludida com um amigo meu porque ele quis assumir as suas responsabilidades da parentalidade e chegou ao local de trabalho e disse, eu amanhã tenho que sair mais cedo porque vou com o meu filho a uma consulta ao médico. Filho ou filha, não me recordo. Tem que ir a uma consulta. Foi logo alvo de algum tipo de pressão. Consulta, médico, mas tu é que vais, isso é a tua tarefa. Bom, à segunda vez que alertou que tinha que ir a tarefas, reunião de pais na escola, outra consulta de outra questão, essa pressão foi sentida. E ele diz assim para a colega com quem eu falava, sabes, eu, para não me chatear mais, disse, bom, eu amanhã tenho que vir mais tarde porque vou levar o carro à oficina. Pronto, e resolveu-se o problema. Ao que a minha colega dizia, e eu acho que isto é muito importante, Teresa, para transformar é preciso homem, ter coragem. Esse É homem preciso ter não coragem pode levar para mais persistir. vezes o carro à oficina quando tiver de levar os filhos ao médico. Não pode? Essa desculpa Ele não é uma desculpa, ele tinha que faltar. Mas para não ser alvo de críticas, porque está a fazer um papel que não é masculino suficiente, ele arranjou uma desculpa que sabe que vai passar facilmente pelos pingos da Eu chuva. exijo ir com os meus filhos ao médico. E bem, é aí a coragem para transformar. Mas não se pode transformar isso numa ida à oficina com o carro. Os homens têm a obrigação de lutar por isso Muito bem. e de ultrapassar os rostos de crítica e de gozo que se instalam à sua volta em algumas dessas circunstâncias.
Mas lá Posso está. só Se permite, dizer uma deixe-me coisa? só dizer mais um ponto Pois, e imagino que termina esta fôssemos questão dizer da o mesmo. conciliação. Há, de facto, uma responsabilidade da sociedade, há uma responsabilidade individual, há responsabilidade de diversos agentes, designadamente da comunicação social, até o entertainment, aquilo que nós passamos nas novelas, nas séries, o tipo de mensagem, o tipo de imagem da sociedade que nós queremos transmitir, mas há, evidentemente, uma responsabilidade do Estado. E também, recentemente, foi lançado um programa designado 3 em linha, porque queremos alinhar e conciliar a vida profissional, familiar e pessoal, e exatamente uma das medidas desse 3 em linha é envolver as empresas por um lado, trazê-las a essa responsabilidade, garantir a conciliação dos homens e das mulheres com as suas vertentes da vida e também uma alteração nas licenças de parentalidade, aumentando o direito exclusivo para o pai. Teresa, se fosse possível, e eu sei que não é, mas se fosse possível, estabelecer algumas prioridades para tentarmos contrariar o cenário negativo que nós constatamos, seja através deste estudo, seja através da observação que fazemos a outros níveis da situação da mulher na vida portuguesa, se pudéssemos estabelecer prioridades, quais é que, na sua opinião, são as áreas prioritárias a desenvolver? Bom, são muitas frentes, Pois não é? são muitas, claro. Se eu ressaltasse aqui 3 fundamentais, acho que é fundamental continuarmos a trabalhar ao nível da educação, e a educação faz-se na família, faz-se na escola, em todos os ciclos, inclusive nas universidades. As universidades não têm estado muito atentas. Eu até trazia aqui um guião que a SIC tem vindo a disponibilizar para formação a docentes nos vários níveis escolares. Volto a sublinhar esta questão, os meios de comunicação social, as empresas têm uma responsabilidade social e, portanto, devem refletir sobre as suas práticas e sobre as mensagens que transmitem, inclusivamente, e a propósito da violência doméstica, recentemente a ERC, a Entidade Reguladora da Comunicação, fez um estudo muito interessante da forma como os meios de comunicação social apresentam esse tipo de situações e, portanto, há uma responsabilidade. Olha, ainda esta semana, nós recebemos uma queixa na SIG com imagens de capas de revistas a propósito de telenovelas e afins. E a queixa era, porque será que todos os órgãos de comunicação social apresentam este tipo de comunicação e as próprias telenovelas, que era a personagem todas do sexo feminino foi violada, foi abandonada, portanto, todas as imagens que apresentavam eram de drama, de desvalorização e de violência sobre as mulheres. Portanto, os meios de comunicação social, a educação, é fundamental. Também outros materiais, em particular infanto-juvenis, têm que ter muita atenção ao tipo de mensagem que transmitem. Portanto, a educação, para mim, é fundamental. Trabalhar com as empresas públicas, privadas, o mercado de trabalho é fundamental. É fundamental a chegada das mulheres à tomada de decisão, porque muitos dos resultados que aqui se viram no estudo têm a ver com a educação e têm a ver com as mulheres estarem em posição que podem tomar decisões e fazer diferente. Mas como é que se pode... Ora bem, exatamente sobre o mercado de trabalho. Anália, ou seja, nós não temos ferramentas legais e mecanismos de fiscalização que impeçam essa desigualdade absurda e incompreensível. É impossível justificar que perante o mesmo trabalho e perante a mesma competência e a mesma capacidade haja uma pessoa que ganha menos 1/5 do que outra só porque é mulher ou é homem ou tem o cabelo ruivo ou seja lá o que for, não é? Porque este assunto é complexo e, portanto, tem várias dimensões. Uma delas é esta, que é a dimensão de uma certa desvalorização das mulheres no mercado de trabalho. E como é que esta desvalorização opera? Não opera diretamente, os mecanismos são subtis, não são diretos. Ou seja, uma mulher está no posto de trabalho, por exemplo, na função pública ou em qualquer lado, as pessoas ganham muito, seja homem ou seja mulher. Se você for caixa de supermercado, tiver lá um homem, ganha o mesmo. A questão é que nestes lugares mais mal remunerados estão mais mulheres e, portanto, a questão não se reflete no problema da lei. Pronto. Mas depois, em circunstâncias semelhantes. Em circunstâncias semelhantes, o que acontece é que, mesmo em circunstâncias semelhantes, as mulheres depois sofrem uma outra questão, que é ocupam menos, fazem menos horas extraordinárias, ocupam menos os lugares de decisão. Isto porquê? Porque uma mulher é considerada, quer tenha filhos ou não tenha filhos, porque se não tem, poderá vir a tê-los, o que é ridículo, porque ainda por cima terá ao nível daquilo que é o contexto de trabalho, como menos disponível para o trabalho. E, portanto, e porquê é menos disponível para o trabalho? Por isso é que é um autêntico ciclo vicioso. As mulheres entram no mercado de trabalho, logo à partida, por exemplo, sabem que perante o mesmo CV, um CV que tem o nome de um homem, um CV que tem o nome de uma mulher, homens e mulheres escolhem o CV do homem.
Isto significa que há uma cultura que associa, digamos, os homens a poderem desempenharem logo melhor à partida no mercado de trabalho, independentemente, repare-se bem, até do nível de educação que têm, e relativamente a uma mulher associa-se a uma imagem de menor disponibilidade. Portanto, esta começa logo aqui. Por isso é que não lhe parece que por isso também é que os homens devem reivindicar o seu papel no acompanhamento dos filhos, porque isso Exatamente. retira essa percepção Essa é uma da disponibilidade adicional que os homens têm, porque podem negligenciar aquele aspecto de ter alguém para dar cobertura. Exatamente. Essa é uma questão decisiva. Portanto, eu seria radical nesta proposta, que é, depois dos 6 meses que são atribuídos à mãe, temos de licença de maternidade, as licenças deviam ser obrigatoriamente 50% para o homem e 50% para a mulher. Era uma das maneiras de, perante o mercado de trabalho, tornar um homem ou uma mulher absolutamente idênticos. E eu acho que já tivemos mais longe disto. Por outro lado, deixe-me fazer um desafio, que é o seguinte. Há pouco tempo em discussão, perante a questão de discussão da violência doméstica, das 9 mulheres assassinadas no primeiro... 10, já. 10. Com a bebê. Eu estava em grupo no meu centro de investigação, estávamos todos a falar, e eu disse assim, mas quer dizer, qual é o papel dos homens? Querem os homens identificar-se com estes bárbaros? Querem os homens... Qual é o papel dos homens na igualdade de género? Porquê que os homens não dão um passo em frente e não dizem, nós não somos isto? Porquê que os homens que estão nesta sala não assumem esta questão de que não são bárbaros? E portanto, toda a discussão agora, para mim, passa a ser se isto é um desafio de todos nós, enquanto sociedade, e Portugal teria muitíssimo a ganhar com esta questão de um combate mais sério e decisivo envolvendo toda a gente relativamente às questões da igualdade de género, a palavra tem que ser dada aos homens. E eu estou a dizer isto porquê? Porque as mensagens que são dadas aos homens são diferentes das que são dadas às mulheres. Aos homens é dito que corram riscos. Os homens, no certo sentido, ser homem é um fator de risco. Morrem mais que as mulheres. Exatamente. E, portanto, por um conjunto de coisas que têm a ver, haverá coisas biológicas, mas há também muitas coisas que são de caráter daquilo que os médicos dizem, do chamado ambiente, e que têm a ver com as questões sociais também. Portanto, a questão é, de facto, houve um conjunto de mudanças que permitiram que a vida das mulheres e dos homens fosse muito mais próxima. Não se estava a discutir isto há 100 anos atrás, era impossível, por questões técnicas, por um conjunto de questões, pelas questões da pílula, por um conjunto de questões que estamos aqui a falar. Mas se estamos já, de facto, com vidas tão próximas, porque é que também não podemos ter realidades no cotidiano mais próximas? E aqui eu acho que o desafio a fazer também é qual é o papel dos homens nisso. E o papel dos homens aqui também tem que ser, justamente também demarcarem-se daquilo que são, aquilo que nós podemos dizer do ponto de vista civilizacional, situações de barbaridade, não é? E também darem o seu contributo positivo, não é? Para esta realidade. Essa era a minha última pergunta, mas há espaço para voltar a fazer daqui a pouco. Ana Nunes de Almeida, diga. Posso acrescentar, quando eu ouço o Zé Alberto dizer, os homens têm que reivindicar o seu papel, etc. O problema não é só querer, o problema é poder. Porque quando nós estamos a falar de homens altamente escolarizados, muito qualificados, etc., é uma coisa. E, por outro lado, não podemos esquecer as características do nosso mercado de trabalho. Nós parece que estamos a viver, quer dizer, quase se depreende por aquilo que nós estamos a dizer, que vivemos num mercado de trabalho fantástico, onde os trabalhadores têm contratos permanentes, estáveis, para o longo da vida. Nós estamos a pensar no perfil dos nossos empresários. Portanto, há tantos trabalhadores que estão, por exemplo, em situações de precariedade, acha que eles têm poder para reivindicar. Há coisas também que têm que ser feitas no campo das desigualdades sociais e do mercado de trabalho. A precariedade amputa as possibilidades de qualquer trabalhador, seja ele homem ou mulher, e provavelmente muito mais a mulher do que o homem. Mais mulheres precárias do que homens. Sem dúvida. Sem dúvida. Mais uma razão para quem tiver essa possibilidade e essa liberdade de exercer esse direito, o faça. Servir como exemplo. Para funcionar como exemplo e como catalisador da mudança que se pretende. Sim. Certo? Mas talvez também possa ser, não sei porque não tenho estudos sobre o assunto, mas pensar que, por vezes, em certos setores económicos, homens muito qualificados pedirem a licença, estas licenças, é se calhar mais difícil do que um operário de uma fábrica ou de um armazém. Pode ser mais difícil. Percebo. Não tenho dados, tenho impressões. Tenho impressões. Certo, certo.
Nós vamos ter aqui um período que está previsto abrirmos de perguntas e respostas da assistência. Vamos ter 10 minutos. Eu estou a tentar ao mesmo tempo recuperar aqui algum tempo. Mas, Laura, eu gostava de, uma vez que a Laura tem esta vantagem de ter desenvolvido um estudo em Espanha e agora um estudo semelhante em Portugal, eu gostava, se possível, vale o que vale, mas em muitas circunstâncias a história dos povos ibéricos teve alguns paralelismos, não são comparáveis, mas teve alguns paralelismos. E agora, olhando para esta situação do homem e da mulher, e a posição da mulher, o retrato da mulher na sociedade atual, o que é que isso surpreendeu quando agora descobriu estes dados sobre a situação em Portugal? Eu diria que há uma parte muito importante que é igual. O quê? E que há duas diferenças muito importantes. Uma tem a ver com o mercado de trabalho, porque já se falou, há muita mais mulher que está activa no mercado de trabalho em Portugal. As condições no mercado laboral que enfrentam as mulheres em Portugal são bastante piores que as que enfrentam as mulheres na Espanha. E é por isto que eu entendo que a maioria das mulheres em Portugal não estão felizes com os trabalhos delas, a pesar de que valorizam a independência económica. E isto é uma diferença importante porque temos que pensar que en 44% dos casais elas têm un nivel de estudos superior ao do parceiro. Claro. E en máis da metade dos casos ela gaña menos. Entón, é claro que há unhas injusticias que são superiores aqui do que acontece na Espanha. E em relação à contribuição económica para a vida da família? Igual. É igual? Sim, igual. Em Portugal e Espanha? Sim. Portanto, as mulheres contribuem, apesar de ganharem menos, Sim. Contribuem mais para a economia doméstica. Sim. Eu já insisti várias vezes nesta questão, porque me parece que isto é um tabu da sociedade portuguesa, ou pelo menos uma falsa ideia, uma mistificação, que é... Estou a dizer alguma coisa assim muito disparatada. Não há a ideia generalizada, instalada, de que o homem, com aquela ideia de que é o ganha-pão da família e de casa, que é ele que contribui financeiramente mais, isso não está instalado nele próprio. Exatamente. É uma ideia completamente instalada e, portanto, completamente errada. Mas completamente errada. E, portanto, que é um prolongamento do Por isso é que eu estou a passado. insistir muito nesta questão, Claro, porque me parece mesmo toda a razão. absolutamente transformadora e diferente daquilo que nós estamos habituados a julgar, não é? E a outra diferença é que a mulher em Portugal é muito mais próxima da maternidade que na Espanha. Próxima da? Próxima da maternidade. Ah, A idealização da maternidade na mulher portuguesa está muito acima, pero muito mesmo, do que na mulher na Espanha. Aquí eu entendo que as expertas poden falar. sim. O único que nós no estudo conseguimos cuantificar é que há unha relación entre o cuán unha muller valoriza a maternidade e se ela é católica, ateia ou agnóstica. A proximidade á maternidade parece estar moito relacionada con a religión católica, que é outras das diferenzas entre Portugal e España. Na España a proporción de agnósticas e ateias é o dobro do que entre as mulleres hoxe. E estas são as principais diferenças. Muito bem, Laura. Eu acabei de receber aqui uma indicação de que tenho 9 minutos para isto. Portanto, peço muita desculpa, mas vou ainda assim arriscar, talvez, e lançando, só para não darmos o dito por não dito, naturalmente, e porque a ideia também era essa. Peço desculpa e a vossa compreensão por esta gestão difícil dos tempos. Julgo que foi útil este debate aqui, mas iríamos, talvez, se me permitem esta aleatoriedade, a um lado da sala e ao outro lado da sala, duas perguntas. Peço que nós temos microfones, há uns assistentes com microfones, portanto, alguém deste lado da sala e alguém deste lado da sala. O primeiro a agarrar o microfone. Ok, já temos duas pessoas com o microfone. Eu levanto-me só para me afastar aqui do projetor e conseguir identificar melhor as pessoas. ali à esquerda. Sim? Posso? Sim, eu tenho dificuldade em ver por causa das luzes e tudo, Posso? mas sim. Muito bem, então boa tarde. A minha pergunta para todas é, com base na... Diga só o seu nome, se não se importa. Filipa Roseta. Filipa. Filipa Roseta, sou vereadora na Câmara de Cascais. Com a informação que têm, qual é a opinião que vocês têm sobre as cotas como instrumento
para reduzir as desigualdades da mulher nos cargos de poder? Muito obrigado, Filipa. Outra pergunta aqui deste lado, Eu já posso responder? ali em cima. Sou eu. Posso eu? Olá, boa tarde. Joana Gíria, Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Antes de Onde é que mais, está? para Onde é que está? cumprimentar o painel e, fundamentalmente, um abraço especial à professora Anália Torres, que tem colaborado muito com a CIT, e também à Presidente da SIG, Teresa está Fragoso, aqui. e minha colega nestas lutas desde há um tempo. Depois, só para lançar uma questão que eu julgo que pode ser importante nesta fase e que me ocorreu e gostaria de ouvir a opinião. No que respeita às licenças parentais, houve um estudo feito pela CIT, pelo Instituto de Ciências Sociais, pela professora Karen Wall, em colaboração connosco, excelente, aliás, e pergunto se entendem que licenças parentais obrigatórias com o mesmo tempo de duração para mães e para pais pode, em Portugal, ajudar à conciliação efetiva dos tempos Saímos de daqui trabalho com esta entre homens e mulheres. Muito obrigada. Muito obrigado, Joana. Temos então aqui duas perguntas Peço objetivas. desculpa, eu vou só aproveitar, não é uma pergunta. Não estou, daqui, desculpem, não sei. esquerda. Está ali, está ali. Nossa, Eu disse que era. Peço Ok, estava um microfone a mais, pronto. Não é uma pergunta. Eu, de facto, só não já agora agradeço o trabalho e a apresentação das oradoras. Eu não queria deixar passar a oportunidade para relembrar a todas que no dia 8 de março vamos fazer greve. vamos aqui. A greve não é Vamos simbólica. fazer greve. Fazer uma greve. A greve é greve laboral, greve estudantil, greve ao consumo e greve dos trabalhos domésticos. É importante que nos lembremos, que participemos. Por favor, eu faço um apelo para que se organizem, para que participem, para que convoquem os vossos maridos, os homens que vos rodeiam e responsabilizem o Estado. Obrigado. Eu gostava de responder Duas sobre as cotas. questões, portanto. Peço. A mobilização funcionou, pelos vistos. Teresa, em relação às cotas, Sim. Bom, em primeiro lugar, a primeira vez que se utilizou a legislação promovendo cotas, chamemos-lhe assim, para tentar colmatar uma assimetria que era claramente identificada, foi na política. Portanto, em 2006 foi aprovada a então chamada Lei da Paridade para estabelecer um limiar mínimo de igualdade entre mulheres e homens. As cotas não são para mulheres, são para o sexo subrepresentado. Historicamente, as mulheres têm estado subrepresentadas em várias áreas da sociedade, mercado de trabalho, tomada de decisão, e, portanto, na política, chegadas ao século XXI, continuávamos a assistir a essa assimetria muito marcada. E, portanto, a lei o que diz era um limiar mínimo de paridade de 33%, porque se entendia que 1/3 é o mínimo para ter algum peso sobre o grupo maioritário. Caso contrário, o que acontece com o grupo minoritário é que segue o que o grupo maioritário faz para ser aceite, para se enquadrar. Portanto, o mínimo de 1/3 para poder ter um contrapeso. Essa lei foi aprovada. e a avaliação que faz é positiva, É. a aplicação disso? É. Porque a pergunta era no sentido da utilidade de. Exatamente. E se essa pode ser uma estratégia Certo. para acelerar algumas mudanças na sociedade portuguesa, se bem entendi. É Filipe. exatamente isso, porque a CEDAW, a Convenção das Nações Unidas sobre a Discriminação contra as Mulheres, diz exatamente isso. Este tipo de medidas são medidas temporárias para corrigir assimetrias históricas. Os homens e as mulheres não partem do mesmo ponto, as mulheres estão mais atrás na partida e, portanto, se mantivermos uma igualdade de oportunidades ou de tratamento, estamos a perpetuar esta desigualdade. Portanto, eles estão sempre... Portanto, se as mulheres estão aqui e os homens estão aqui, eu tenho que dar um empurrão para que a seu tempo eles vão avançando, mas elas têm que avançar mais até chegarem, de facto, à igualdade. E é isso que a Lei da Paridade na política veio trazer e chegámos a 2015, pela primeira vez no Parlamento, atingimos 33% de mulheres, porque era o sexo subrepresentado. No futuro, se acontecer haver muitas mulheres eleitas, garante-se assim que há um limiar mínimo de paridade para os homens, se viessem a ser eles os subrepresentados. Neste momento foi aprovado no Parlamento, entende-se, paridade, 33% não é propriamente paridade, era o limiar mínimo e agora foi então aprovada uma lei que diz 40%, porque enfim, também não é possível ser 50-50,
se for possível, melhor, mas às vezes é mais para ali, mas que haja de facto um equilíbrio, uma relação de poder equilibrada. Também na política, foi aprovada em 2017 uma lei para a representação equilibrada, na economia. Da economia. Nos conselhos de administração das empresas. Do PSI 20. Do PSI 20 e as do Estado, nacionais e locais, portanto, empresas públicas. Todas elas têm de aplicar a legislação. Mas no que diz respeito ao PSI 20, posso lhe dizer, em 2008 tínhamos 3% de mulheres nos conselhos de administração das empresas. Foram instituídas várias medidas voluntárias para que as empresas começassem a ter maior paridade na tomada de decisão. E então, em 2016, antes da legislação, tínhamos 14,3% de mulheres nos conselhos de administração das empresas. Depois da legislação, já temos 16,7% de mulheres nos conselhos de administração das empresas do PSI 20, as que são abrangidas por esta legislação. Portanto, é uma medida que funciona. Sumariamente, diria que Sim, é um a avaliação positivo. é positiva. No momento em que se atingir a paridade, esta legislação deixa de ser necessária. São medidas temporárias. Anália. Muito rápido. Normalmente, os cargos que são por escolha são aqueles cargos em que há chamada homologia das redes, isto é, as pessoas que são próximas escolhem os próximos. Portanto, neste caso, os homens que têm estado sempre nas direções das coisas vão escolher pessoas em quem tenham confiança e os que estão mais à mão são os homens. Isto é uma das razões. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem que as cotas é a questão do mérito e tal. Se nós vemos, por exemplo, no caso das as mulheres, quando acedem, quando estão, por exemplo, em situações de igualdade, no acesso, por exemplo, à medicina, todos os cursos superiores são cursos em que as mulheres estão à frente, são elas que são sempre as primeiras, não é? No sentido que, ou seja, quando a prova é cega, não é? Nesse sentido, as mulheres têm estado, por exemplo, nos cursos que são mais difíceis, no acesso à magistratura. Hoje temos muito mais juízas do que juízes, temos muito mais procuradores do que procuradores. Todos, por exemplo, os cargos de acesso à magistratura, nos centros de estudos judiciários, são provas cegas em que 80% delas são ganhas por mulheres. Isto para dizer que, de facto, as cotas é um problema, tentativa de resolver de forma um bocado artificial aquilo que de facto em termos normais não se consegue, porque tem a ver com os cargos de poder e com o facto de existir Com a forma como eles se perpetuam. Exatamente, e isso é só por aí. E agora, para concluir, eu peço mesmo, da forma mais breve que consigam, se calhar iria endereçar a questão assim, até porque já o tinha mencionado, Ana. Aquela questão, não sei se quer acrescentar algo sobre a questão das cotas, mas era sobre a porque eu tenho uma posição ambígua em relação às cotas. A sua posição é ambígua? É. Então? É porque ponho, neste momento, até me começo a convencer que são necessárias. Mas eu reajo a um instrumento que vem desfazer um princípio formal da democracia. É que as pessoas são iguais, independentemente de como nascem e de onde nascem. Isto é o mundo ideal. E eu julguei, ao princípio, que com incentivo, com encorajamento, que as instituições se organizassem para defender uma questão de direitos humanos, que é a participação das mulheres em todas as esferas da vida. É importante haver mulheres como role model para as outras mulheres, é muito importante. Mas depois, a questão das cotas tem outras contrapartidas que a mim me incomodam. Por exemplo, no sistema de ensino, há muito mais raparigas do que rapazes nos níveis superiores de ensino. Vamos instituir cotas. Mas e o mérito? Elas estão lá por mérito. Eles é que têm que estudar mais. Eles têm que... Não é só. Não é só. Não acho que estamos na paridade, 40% é paridade. Exatamente pelo mérito é que vais dispor. Não, eles têm que estudar mais, têm que lá chegar. Porque justamente eles... Não é tão simples, Anália. Não é tão simples. Ana, por escolha, não é tão simples. Só consegues pôr homens... Posso responder à das licenças? Diz? Brincar. Este é sempre um ótimo debate, mas eu vou... É um ótimo debate, exatamente. Eu vou mesmo pedir para encerrarmos, porque senão vamos fazer derrapar todo o programa. Não queria deixar a Joana sem uma resposta, por mais sucinta que seja, e sem grandes enquadramentos, apenas na vossa opinião. Se a atribuição obrigatória das licenças de parentalidade, 50% para pai e mãe, seria um contributo importante para acelerar este processo de mudança? Sim, Ana? muitíssimo.
é uma questão de direitos humanos, de homens e de mulheres. Teresa. Se eu puder acrescentar, ser obrigatório é fundamental para que tanto eles como elas, e por causa destes constrangimentos também no mercado de trabalho, Exatamente. possam usufruir desse direito sem limitações Sem que penalização. lhes sejam impostas Ou- por alguém que hierarquicamente Ou está os tais acima. colegas, ou as tais Mas pessoas. essa é uma das questões que está em cima da mesa na legislação atual. Só se aumentará licenças de parentalidade para a mãe quando houver equilíbrio no gozo por parte do pai. Pois. Anália, concorda? Concordo. E a questão fundamental é esta, é que criar condições para as pessoas não terem que optar. Ou seja, não terem que dizer que é o outro que vai. É dizer, é um direito que têm, se não, É assim se não que isto usufruem- funciona. Se não usufruem, perdem. Até esta é uma questão absolutamente Tem essencial. efeitos a Questão- muitos não, níveis e é muito sociais. importante no contacto dos homens com as crianças e todas as pessoas, a experiência que está, não está estudada ainda, mas está, a experiência é que todos os contactos, tudo aquilo que é o contacto dos homens com as crianças, nessas fases da vida, é muito importante para os laços futuros da ligação deles com os seus filhos. E filhas. Chama-se masculinidade cuidadora. Queremos Exatamente. masculinidades cuidadoras Exato. e não agressivas e não dominadoras. Pronto, podem prolongar um pouco mais a salva de palmas, porque é mesmo para agradecer às oradoras e à Laura Sagnier. Muito obrigado.